Olá pessoal, este é mais um ShojoCast e eu estou aqui para gravar um programa que me foi pedido, que seria mostrar a edição americana da Rosa de Versalhes, do mangá da Rosa de Versalhes. Porque apesar daquilo que eu disse quando eu gravei o programa sobre o filme, e vai aparecer o card, obviamente, eu acabei cedendo, pedi o volume 3 do mangá americano. Tá? Pedi o volume 3 e achei aquilo tão bonito, tão bonito, tão bonito, tão bonito, que fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que é ceder ao colecionismo e pedir o restante da série. Não são 5 volumes, como a edição da JBC. Mas eu vou fazer outra coisa. Não vou somente mostrar a edição norte-americana, vou mostrar todas as edições da Rosa de Versalhes que eu tenho aqui em casa, que não são muitas, porque como eu falei para vocês, eu não tenho impulso colecionista e tenho amor ao dinheiro que eu tão suadamente ganho. Então, eu vou mostrar aquilo que eu tenho aqui e fazer alguns comentários. Então, se você quiser ficar comigo nesse programa, ele vai começar. Para quem entrou aqui agora e não sabe o que é a Rosa de Versalhes, a Rosa de Versalhes é um dos marcos do shoujo mangá, ou seja, do mangá para o público feminino. Nesse momento, pensado muito mais no mangá para meninas mesmo, crianças e adolescentes. É uma série que foi feita por uma mangaka chamada Ryoko Ikeda e que foi publicada na revista Margareto entre 1972 e 1974. A Rosa de Versalhes é considerado o primeiro mangá histórico shoujo por conta do seu cuidado em retratar os acontecimentos que precederam a Revolução Francesa, de 1789, e a própria Revolução Francesa, pelo menos até a execução de Maria Antonieta. Esta série ela tem 3 protagonistas: a Maria Antonieta, que é uma arquiduquesa austríaca e que foi casada aos 14 anos com o futuro Luís XVI da França, que nasceu em 1755. O conde Fersen, Hans Axel von Fersen, que é sueco e que nasceu em 1754. E Oscar François de Jarjay, que é a personagem fictícia, que é Oscar, que é a 6ª filha do general de Jarjay, que é uma personagem histórica que foi utilizada pela Ikeda, e que depois de ter 5 filhas e a 6ª ser uma menina, ele chuta o pau da barraca e decide que aquela menina será criada como um menino e será o seu herdeiro. Então, através do olhar de Oscar, a gente acompanha o início da Revolução Francesa, os acontecimentos que conduziram a esse evento, que é um evento marco da história mundial. Oscar é uma personagem que todo mundo sabe que é uma mulher, mas que vai estar ocupando ali na corte francesa um espaço que é um espaço masculino, através da personagem Oscar. A Ryoko Ikeda, ela discute todas as mudanças pelas quais a sociedade japonesa estava passando em relação aos papéis das mulheres na sociedade, as dificuldades que elas tinham que enfrentar, e como, ao serem colocadas, em alguns casos, em lugares que eram lugares masculinos, não necessariamente elas eram tão bem aceitas, mesmo tendo competência para estarem ali. No início do mangá, o foco maior é na Maria Antonieta. Depois Oscar se torna tão popular que muita gente nem lembra que ela não é a única protagonista da série. E Oscar, a princípio, se apaixona pelo Conde Fersen, que foi amante de Maria Antonieta. Há discussão que tipo de amante ele foi, mas de fato eles tiveram aí um elo afetivo muito forte. E Oscar acaba tomando o mangá para si, e uma outra personagem que começa a se projetar ao longo da série é o André,
que era um menino que tinha sido levado, né, pelo pelo general Jar Jar, né, para ser companheiro de brinquedos de Oscar, né, para que Oscar aprendesse a ser um garoto com um garoto. E ele era o neto órfão da babá, né, de Oscar e das irmãs de Oscar, né, que vai também ser uma personagem do mangá inteiro. Então a Rosa de Versalhes fez um sucesso muito grande, acabou transcendendo o público-alvo, que era esse público infanto-juvenil, acabou conquistando, né, um monte de fãs adultas, e homens se tornaram fãs também, né, da Rosa de Versalhes. Quando o mangá termina em 1974, ele acaba se tornando peça do teatro feminino Takarazuka, isso já em 74, então teve uma primeira peça em 74 centrada na Antonieta e no Fersen, em 75 uma segunda peça centrada em Oscar e André. Em 1979 foi feito um live action, o primeiro live action feito fora do Japão, de um mangá, né? Então, é o filme da Rosa de Versailles, dirigido, né, por um diretor de ponta na França, que é o Jacques Demy, e quando eu falo que ele era um diretor de ponta, ele de fato era, né? Ele ganhou Palma de Ouro, foi indicado ao Oscar várias vezes, dirigiu filmes muito importantes e, infelizmente, né, é um filme complicado, né, é um filme ruim, né, o filme Lady Oscar, porque esse é o nome internacional, que acaba se tornando, de uma certa maneira, o nome que muita gente associa a Rosa de Versalhes, né, Lady Oscar. É um filme complicado, um filme ruim, porque acredito que tenha sido difícil naquele momento para quem estava executando aquele filme na Europa entender o que era a Rosa de Versalhes, né? Que era histórico, mas era uma fantasia também, né? E que dentro, né, dessa fantasia histórica você tem ali, né, uma série de liberdades que num filme histórico não se deveria tomar. Não necessariamente quer dizer que as pessoas não façam um filme histórico cheios de liberdades e liberdades muito complicadas. Mas, enfim, em 1979 nós tivemos uma série animada que contou com 40 episódios, que não fez sucesso no Japão, apesar de ter feito muito sucesso fora do Japão. Ela deveria ter 52 episódios, ela foi encurtada, né? E foi uma produção bem acidentada, porque o primeiro diretor, né, que dirigiu, e eu acho que ele não dirigiu até o episódio 19, ele já estava muito doente. Então, o primeiro diretor, o Tadao Nagahama, ele vai morrer no meio da produção, e aí vai assumir o Osamu Dezaki, né, que era um diretor, os dois eram grandes diretores, né? Mas o Dezaki ele termina de dirigir a Rosa de Versalhes e ele acaba modificando um pouco os caminhos do mangá, do anime, mas o fato é que as fãs do mangá não conseguiam reconhecer no anime, que eu considero um anime muito bom, né, o mangá original. E depois que eu tive acesso ao mangá original, porque meu primeiro acesso foi ao anime, eu entendo perfeitamente o sentimento, né, dessas fãs, né, porque aos meus olhos a Rosa de Versalhes é um mangá feminista, né, é um marco nesse sentido, e o anime é uma releitura bem machista de um mangá feminista, em que determinadas ideias da Ikeda são simplesmente ignoradas porque eram consideradas afrontosas demais por aquelas pessoas, inclusive mulheres, que estavam envolvidas ali na produção. De qualquer forma, né, o anime ele começa em 79 e termina em 1980. Houve lugares do Japão onde ele nem passou inteiro, a produção foi encurtada, e a Ikeda não gosta do anime, né, ela já falou isso em entrevista. E aí, bem, nós tivemos que esperar até este ano de 2025 para ver uma nova animação da Rosa de Versalhes, é o filme que está na Netflix, em formato filme, em formato musical, com uma proposta muito mais próxima do teatro Takarazuka e dos musicais pop, né, que fazem sucesso hoje em dia, tanto que as músicas usam mais a língua inglesa, muitas vezes, do que o francês,
que estava muito presente, né? Que deveria estar muito mais presente ali naquela trilha sonora. Mas vamos lá, já me estiquei demais nessa parte. A primeira edição da Rosa de Versalhes que eu comprei foi a edição Bunko japonesa, Bunko, que é essa edição mais compacta, em 5 volumes. Se vocês observarem essa rosinha, quando eu for mostrar a coleção da JBC, vocês vão ver que essas rosinhas aqui, elas aparecem na contracapa. Então, são 5 volumes, tá? Como a edição brasileira. Essa edição, por ser Bunko, ela é muito pequenininha, né? Tudo é muito pequeno, né? O tamanho é bem reduzido. Ainda assim, dá para apreciar a arte da Ryoko Ikeda. Eu tenho várias edições de mangás clássicos nesse formato, né? Porque era o formato mais compacto e mais acessível. Tá bem velhinho porque eles têm praticamente a idade do meu casamento. Eu casei em 2001. Então, por exemplo, esse aqui foi o primeiro volume. O volume 5 foi o primeiro que eu ganhei, porque meu marido me deu esse volume. E aí eu tenho... Depois eu fui comprando os outros. E a minha primeira leitura da Rosa de Versalhes foi antes das scanlations existirem, né? Havia a tradução feita pelos fãs. Eu ficava com o roteiro numa mão e o mangá na outra. Isso eu lendo isso lá em 2002, né? 2002 eu comecei a ler o mangá, né? Foi a minha primeira leitura do mangá. Eu tinha tido acesso ao anime, aos 40 episódios do anime. E se vocês quiserem, já devo ter contado essa aventura de como conseguimos as fitas VHS de um fansuber canadense que tinha feito a Rosa de Versalhes. Então mandamos dinheiro para o exterior para poder trazer essas fitas, isso lá atrás, né? Antes de eu me casar, 1999, 2000, enfim. A segunda edição que eu comprei da Rosa de Versalhes é a edição italiana. Uma das edições italianas, eu não sei quantas edições da Rosa de Versalhes já foram publicadas na Itália. Eu acredito que foram umas 6 ou 7. Porque a Rosa de Versalhes na Itália, ela primeiro sai em formato de fascículo, colorida, e eu acho aquilo ali muito bonitinho. Adoraria ter pelo menos alguns daqueles fascículos na minha coleção particular. Aí depois saiu em vários formatos diferentes, por várias editoras diferentes. Eu realmente não fui checar quantas são as edições italianas. A minha edição é da The Books, né? Então, aqui. Essa edição, ela tem 8 volumes. Ela traz, né, como ela é bem maior, né? Ela tem a sobrecapa. Deixa eu tirar a sobrecapa aqui, né? Aqui é preto e branco. Ela traz, né, de bônus, que eu acho um bônus muito legal, e eu traduzi para o blog, para o Shoujo Café. Ela traz uma entrevista com a Ryoko Ikeda, que vem fragmentada ao longo de todos os volumes. Então, volume 1, espero que esteja na ordem aqui, né? O volume 2, são todas ilustrações conhecidas, né, da Ikeda. O volume 3, a trama do colar, você vê a roupa, né, as roupas totalmente século XVIII. A Ikeda, ela dialoga o tempo inteiro com a moda da década de 1970. Isso era típico do shoujo mangá da época. Então, há coisas... E nesse sentido, até comentei no vídeo do filme, o filme supera, porque o filme vai ter um cuidado muito grande em reproduzir as vestimentas de época, sem descaracterizar as personagens da Ikeda, colocar ali roupas que são fiéis ao século XVIII, diferentemente do que a gente viu no mangá e também no anime e por aí vai. Aqui, acho que eu pulei aqui. Aqui é o volume 5, Tom Maria Antonieta. Aqui o volume 6.
Esse aqui é o volume 3, que eu tinha pulado, mas é uma imagem já do final, com a Maria Antonieta bem adulta. Esse aqui é o volume... Esse que é o volume 1. Tá tudo fora da ordem, né? Tava guardado fora de ordem. E aqui o volume 2. O que que essa edição... Deixa eu achar o último volume agora, né? Porque eu tava... 1, 2... Tava tudo fora de ordem. Eu tô falando aqui tudo fora de ordem. Deixa eu achar aqui. O mangá, né? O original, ele foi particionado em 6 volumes. Então, uma divisão diferente da divisão feita pela JBC. Aí, a partir do volume 7, que vem como S1, nós temos o primeiro Gaiden, que é o que aparece, né, da Vampira Sangrenta. Nessa edição, há uma preservação de algumas das... Tudo isso aqui saiu em artbook. Eu tenho um artbook com essas imagens todas aqui, as principais. Então, a gente tem uma reprodução do artbook, de algumas imagens de artbook, que são ilustrações que saíram, né, ao longo da série. São ilustrações conhecidas. Cavaleiro Negro. Tudo isso aqui, ou a maioria disso daqui, de boa parte da trama, ela desaparece no filme animado da Netflix. E aqui. Aí a gente vai começar os Gaiden. Essa daqui é a Lulu, que é a sobrinha da Oscar. Ela é introduzida já no último Gaiden, né, que é o da Vampira Sangrenta, que é a última parte lá do mangá. A última coisa que foi publicada no mangá. E, né, esses volumes de Gaiden, né, eles trazem o material, além desse Gaiden de 74, trazem o material que a Ikeda produziu nos anos 80, que são Gaidens que foram publicados em outras revistas, que não foram a Margareta. Essa edição aqui tem essa introdução com o resumo da história, que saiu provavelmente antes dos Gaiden de 80. Aí a gente vem, aí vocês veem que volta o traço dos anos 1970. E o que eu acho legal, né, é a preservação dessas páginas coloridas que saíram na Margareto original, né? Isso também está na edição americana. Então, essas coisas, elas poderiam ter saído na edição brasileira, né? Não ia ficar tão mais caro se colocassem isso, né? Essas páginas coloridas como da revista. E o que acontece na edição brasileira é que, por serem reproduções de páginas coloridas que não estão coloridas, elas têm uma aparência diferente da média. Aí depois a gente tem já, né, aqui já são os Gaiden dos anos 80. A Lulu é uma personagem cômica, bem cômica. O traço da Ikeda nos anos 80, e esse material saiu em 1984, 1985, se não me engano. Se tiver errado, eu boto um disclaimer, mas eu acredito que foi isso, tá? Então, esses Gaiden dos anos 80, e aqui é o segundo volume do Gaiden, né, que eu saí mostrando sem ver, né? O traço da Ikeda já está muito diferente. Na Rosa de Versalhes, eu considero que a Ikeda vai aprimorando o traço. O traço vai amadurecendo e, ao mesmo tempo em que ela vai amadurecendo as personagens, até porque a história cobre muitos anos. Mas quando a gente chega já na Janela de Orfeus, no futuro eu até faço um programa sobre a Janela de Orfeus, que a própria Ikeda considera sua obra-prima, a gente já vê que é um traço de transição para aquilo que vai ser o traço dela dos anos 80. Então, no início do mangá, acho que o traço da Ikeda nunca esteve tão bonito quanto ali, mas depois ela vai para um traço dos anos 80 que eu não gosto, né? Particularmente eu não gosto. A própria Ikeda, em entrevista, ela já disse que ela não queria ser desenhista, né? Ela queria ser romancista, mas que na época em que ela entra no mercado de trabalho,
O que se queria, né? O que estava em falta eram mangakás, né? Por conta da expansão do mercado de mangá. Os homens que produziam mangá para meninas, eles estão sendo cada vez mais demandados pelas revistas shonen e pelas novas revistas seinen, né? Que vão surgir aí na segunda metade da década de 1960. Então você abre um claro, né, que vai ser ocupado por mulheres nas revistas para meninas. Então havia, né, um mercado aberto que estava recrutando mulheres e, e ela não teria a mesma facilidade para ser uma romancista. Então o que a Ikeda vai fazer? Ela vai se tornar mangaka. Nos anos 80, eu acho que o traço dela não é que ele se torne mais duro, mas ele se torna menos bonito, ele se torna diferente. Mas conforme vai progredindo, né, ao longo aí do final da década de 1980, início dos anos 1990, eu acho que a Ikeda ela passa a relaxar mesmo o traço dela. O traço se torna um traço ruim, né? Não é um bom traço, não é um traço bonito. E eu não tenho em mãos, né, teria que procurar nas minhas revistas, né, naquelas revistas antologia, mas a Ikeda, e eu comprei essa revista por conta desse mangá da Ikeda, a Ikeda publicou o mangá Arlequim. Para quem não sabe o que é mangá Arlequim, eram mangás que são adaptações de romances, desses romances de banca, desses romances populares, né, para o público feminino. E o traço ali, né, ela desenha mal tudo. Ela desenha mal tudo. É como, eu sei lá porque que ela decidiu desenhar. E já, né, nos mangás mais avançados da Ikeda, antes que foram publicados antes do mangá comemorativo dos 40 anos da revista Margareta, em que ela produz novos Gaiden da Rosa de Versalhes, esses eu não tenho em casa. Eu acho que eu tenho um volume, mas eu não sei onde ele está, onde é que eu guardei, né, em que ela continua aí contando umas histórias extras da Rosa de Versalhes, e aí ela tenta voltar ao traço dos anos 1970, ela não consegue, porque já ficou muito tempo para trás. Mas enfim, nos últimos mangás que ela produziu, como Elizabeth, Anel dos Nibelungos, ela acredita uma das suas auxiliares que virou parceira nesses últimos mangás, que é a Erika Miyamoto. Então assim, a Ikeda, ela vai modificando o traço e ela vai se afastando daquele estilo que ela desenha, né, que é pelo qual ela é reconhecida, né, pela Rosa de Versalhes, os mais importantes dela, os mais lembrados, porque ela tem muito mangá, ela tem muita coisa. A Rosa de Versalhes, Onisama-e, Janela de Orfeus, Claudine. Então esses mangás, né, e o traço dos anos 80, a gente vai ver em Heróica, que é a biografia de Napoleão, que é meio que uma continuação da Rosa de Versalhes. A gente vai ver no mangá que ela fez sobre a Imperatriz Catarina Grande na Rússia. Então esse é o traço dos anos 80, que ainda é um bom traço, mas é um traço diferente. É este traço que a gente vê, por exemplo, no Jotei Ekaterina, né, que é o mangá sobre a Catarina Grande, que a gente vê nesses Gaiden da Rosa de Versalhes. Eu tenho, né, um dos volumes da edição francesa. A edição francesa, esta aqui deve ser a primeira edição francesa. Eu consegui num sebo no Brasil, né, porque eu não importei. Essa edição é da Kana. Ela foi feita em cima de um dos formatos que eu acho piores de manusear, né, lançados no Japão, que é esse formato em 2 volumes. Então é o mangá todo, ele é grandão, dá para ver bem, né, a arte, nesse sentido é legal, né? É um formato grande demais para a gente poder ler, manusear, sem quebrar a lombada, sem ficar com a mão cansada, como a minha amiga Jéssica fala, né, da mão cansada e tal. A edição francesa, ela tem uma primeira edição, quer dizer, ela tem mais de uma edição. Essa daqui eu acho que é a primeira. Ela tem 2 volumes com o mangá inteiro, com os 10 volumes originais da Rosa de Versalhes, e tem um terceiro volume com os Gaiden dos anos 1980. Tá? Eu sei que na Itália, por exemplo, os Gaiden novos saíram. Lá saiu. Eu não sei se na França saiu, não tenho certeza. E assim, né, quem
quem pede os guidem da Rosa de Versalhes no Brasil, eu não sei realmente se seria lucrativo para a JBC, já que foi a JBC que lançou. Não sei se seria. Eu gostaria que eles saíssem aqui, mas eu não sei se seria uma boa escolha, né? Pensando mercadologicamente, tá? O que eu acho que seria bom que a JBC fizesse é pegar e relançar a edição da Rosa de Versalhes deles. E é isso que chegamos a ela, né? Em 2019, a JBC lançou a sua edição da Rosa de Versalhes, né? É um formato grande, aqui é o formato francês, ele é maior, tá vendo? É um formato grande, é maior que o formato italiano que eu tenho, mas é um formato que a opção da JBC foi lançar um formato mais barato possível, né? Ele pega as rosinhas da edição Bunko que eu tenho, quer ver? Qual é a rosinha? Né? Tá vendo? Ó? E ainda que a gente não goste dessa edição, tem muita gente que diz que parece sabonete, né? Essa edição, os japoneses gostaram das capas, porque quando houve a exposição dos 50 anos da Rosa de Versalhes, uma das capas estrangeiras que estavam lá em evidência na exposição era a capa brasileira. Os japoneses gostaram. Aquilo que eu falei, né, das páginas coloridas que acabam não sendo coloridas, deixa eu ver, achar, né? Então, eu peguei, aqui é o volume 4, né? Para eu não me perder como perdi na lição italiana. Aqui é o volume 5, né? A ilustração da queda da Bastilha. Vê aqui, tá vendo? Essa textura, isso quer dizer que essas páginas elas eram coloridas como aquelas que estão na edição italiana, mas a JBC optou por não colocar. Algo de interessante que a edição da JBC tem é que ela traz artigos no final de pessoas especialistas em mangá, em literatura francesa, que leram a Rosa de Versalhes quando crianças, quando adolescentes, jovens, etc., e vão se posicionar ali. Então, é uma edição que tem esses extras, mas é uma edição pobre, como eu falei, né, que nem as páginas coloridas, que eram coloridas, vão aparecer aqui, que não tem, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um dos artigos extras do final. Ela não traz, por exemplo, nem brinde, né? Ah, um marcador de brinde. Tem nada, né? Não tem nada, né? Enfim. Então, aqui é o volume 3. Aqui é o volume 2. E aqui o volume 1. Esse volume está esgotado. Nem com o lançamento do filme a JBC se mexeu para republicar esse volume aqui. Seria importante uma nova tiragem, porque certamente demanda haverá, né? Não precisava ser uma grande tiragem, mas as pessoas não conseguem comprar, né, a Rosa de Versalhes porque o mangá está esgotado e talvez em sebo, se alguém achar, vai, sei lá, tá tão caro quanto comprar um volume da edição americana da Rosa de Versalhes. A Ikeda, sobre a Rosa de Versalhes, e eu tenho completo, né, tá em algum lugar também. Depois, já em 2005, a Ikeda ela vai lançar o Berubara Kids, em que as personagens vão estar assim super deformadas. A Lulu, que é a sobrinha da Ikeda, tem um papel importante aqui. São tirinhas Forcoma que saíram no Asahi Shimbun. Essas tirinhas, né, apesar desse traço, né, super deformado, sai num jornal, né? É para quem era fã da Rosa de Versalhes, inclusive por conta das piadinhas internas, referências culturais. Isso não é material infantil, embora a Ikeda tenha lançado material com a Lulu, que é a sobrinha da Oscar, livrinhos infantis com a Lulu, né? Esse material eu não tenho, eu nunca vi, tá? E agora a gente vai para a edição norte-americana, que é a mais bonita que eu tenho aqui em casa.
e vamos falar dela. A edição norte-americana, ela é da editora Udon, né? Esse aqui é o volume 1. O pessoal ficou brincando quando eu mostrei o volume que todo mangá da Rosa de Versalhes tem cara de sabonete. Eu não sei se tem cara de sabonete, né? Aqui nele a rosinha tá atrás. O primeiro volume ele é branco. E é importante colocar Antonieta na capa. A nossa edição nacional não tem a Maria Antonieta, é só Oscar na capa, né? Esse é o volume 1. Esse é o volume 2. E o miolo tá de cabeça para baixo, né? Mas eu não quis trocar, porque dá muito trabalho. Pedir para trocar nos Estados Unidos, etc. E eu falei, não vou trocar. Fico com ele de cabeça para baixo mesmo. A rosa aqui atrás tem um douradinho. Esse é o volume 3, que foi o primeiro que eu comprei. O André já aparece na capa, porque a partir de pouco antes da metade do mangá, o André já se torna uma personagem mais importante, o drama dele, amando Oscar, não sendo retribuído, André é uma personagem que carrega um peso muito, muito grande. Aqui, o volume 4... A rosa atrás também tem um douradinho. Eu não entendo a escolha das cores. Eu escolheria outras cores, né, para o mangá. Eu acho linda a edição e tal, mas eu escolheria outras cores, né, que não fossem essas. O mangá já está completo aqui no volume 4. O volume 5 já são os Gaiden dos anos 80, tá? Então, eu escolheria outras cores, né? Porque, pensando, né? Branco, rosa, vermelho, verde, amarelo. A própria Ikeda fala, né, que as personagens da história, elas seriam, né, as mulheres dessa história, cada uma seria uma rosa, né? Então, a Madame Polignac, que foi cortada do filme, ela é, né, a rosa verde, a rosa venenosa, né? A Rosalie, que também foi aniquilada no filme. E aí dizem, porque as japonesas não gostam da Rosalie, porque a Rosalie ela cria uma tensão ali homoerótica com o Oscar. Que não gostam da Rosalie, eu digo, é claro, o produto, né, o filme é para o público japonês, mas eu acho extremamente injusto, porque a Rosalie é uma personagem importante, né? A Rosalie seria um botão de rosa branco. Acho que a Charlotte, que é a irmã da Rosalie, que também some, não está no filme, seria a rosa amarela. Então a gente tem ali as várias rosas. Eu não sei, azul marinho, né? Porque a edição americana ela tem um azul muito bonito, que é o volume 2, um azul piscina, ou verde piscina, que é o volume 3, depois um azul marinho. Eu não sei por que colocar azul marinho no volume da Queda da Bastilha e depois preto. Aliás, assim, seria interessante ter as cores da bandeira da França ali dentro. Mas, enfim, a edição é muito bonita. Tá? Essa edição, cada uma delas tem um brinde, né? Nesse caso, em algumas a gente tem reproduções dos artbooks, às vezes em preto e branco, às vezes em colorido. Ela preserva uma coisa aqui que eu nunca tinha visto, né? Aqui, olha, colorido. Essa listagem aqui, né, que está aqui na página, são as datas das publicações dos capítulos. Então, por exemplo, esse volume 1 tem do episódio 1, o capítulo 1, até o capítulo 22 do mangá. A divisão é diferente da nossa edição. E aí está dizendo, né? Saiu na Margareto, as primeiras em 1972, no número 21, 22, 23 e assim vai até 1973, tá? Aí, embaixo tem dizendo, né, as imagens, as ilustrações especiais que eles vão colocar.
que são reproduções de aberturas de capítulo. Algumas dessas ilustrações eu nunca tinha visto, porque são ilustrações que nas republicações do mangá elas desaparecem, mas que aparecem na entrada do capítulo. E é engraçado porque dentro do mangá eles também colocam essas ilustrações de abertura de capítulo, e aí, né, elas tinham frases. O que acontecerá neste capítulo empolgante da Rosa de Versalhes? O coração de Antonieta está sangrando. Então tinha umas chamadas assim muito divertidas nessas aberturas de capítulo. Então eu acho esse cuidado da edição americana muito legal, né? Onde tinha ilustração colorida, imagem colorida, eles preservaram. Isso é muito bom. Assim, é uma edição muito bonita, é uma edição muito bem cuidada, é uma edição muito carinhosa, por assim dizer. Aqui é o meu volume que está invertido, né? Tá vendo, ó? Aqui a capa, aí eu abro, ele tá de cabeça para baixo. É chato, eu paguei caro, tal. A minha filha até falou, mãe, manda trocar. Eu pensei, vai dar um trabalho tão grande mandar trocar. Aí ele abre, né, com uma ilustração especial. Essas edições americanas não tem sobrecapa. Aí de novo aqui, ó, abertura de capítulo, aquelas ilustrações de abertura de capítulo e o índice. Esse volume 2, a gente tem do capítulo 23, que ainda é em 1972, até o capítulo 44, tá? Deixa eu ver se eu acho um desses anúncios aqui, ó. Outra sequência colorida. Tudo isso aqui poderia estar na edição brasileira, colorido assim, ou em outra escolha de escala de cores. Mas eu vou falando, a edição da JBC é uma edição barata, né? A ideia é essa, de ser uma edição barata, né? É uma opção. Eu não sei, porque as nossas editoras não revelam, o quanto a Rosa de Versalhes vendeu. O que eu sei é que se fosse relançado agora, eles talvez conseguissem vender para gente que nem conhecia a Rosa de Versalhes, porque por estar na Netflix, isso dá uma visibilidade maior. Aí vamos aqui para o 3, né? A imagem de abertura do 3. Essa aqui. Ó, aqui já são aquelas páginas coloridas iguais à da edição italiana, né? Que não é colorido, né? Que eles usam no máximo, acho que 3 cores diferentes, né? Para ver como era a publicação da revista, porque isso aqui é a reprodução fiel de como saía na revista. Nesse volume 3, a gente começa no capítulo 45 e vai até o capítulo 66. É aqui que tem, ó, tá vendo? Aqui tem algo escrito. Vamos ver o que está escrito aqui nesse capítulo. Uma grande obra de arte que se desenvolve, né, cheio de acontecimentos excitantes e emoção, dominando todas as conversas na nação, né, no Japão, dominando todas as conversas que acontecem no país. Então, assim, são chamadas bem curiosas, né, que aparecem nesses capítulos, né? Eu acho divertidíssimo, né? Aqui outro, ó, explosivamente popular. Eram chamadas que apareciam no mangá. Eu nunca tinha visto essas coisas porque nenhuma edição nunca tinha trazido, né, essas chamadas de volume. É nessa edição aqui que a gente tem uma reprodução do artbook no final, a edição 3. Essa imagem aqui, ó, a gente já consegue ver uma antecipação do traço da Ikeda nos anos 1980. É bem diferente essa ilustração aqui. Eu imagino até que essa ilustração possa até ser uma ilustração mais tardia, mas eu não saberia dizer, né? Na verdade, não é tardia, né? Eles estão dizendo aqui, ó, bem aqui, está dizendo que essas ilustrações especiais, elas foram publicadas como um encarte especial da edição 47 da Margareto de 1973. Então, assim,
Essas ilustrações que vêm em artbook, né, e eu falei, essa daqui já anuncia o traço dos anos 80 da Ikeda, elas foram tipo um encarte que é comum vir em revistas shoujo até hoje, com ilustrações extras, especiais, com bônus, até é um incentivo para que as pessoas comprem a edição. Aí aqui o último volume, com o mangá original, né? Esse último volume, nós vamos ter capítulos, né, que foram o capítulo 66 até o capítulo 82, edição ainda de 1973. O mangá ele termina em 73, o primeiro Gaiden sai em 74, mas é contínuo, então por isso quando eu falo, foi publicado de 1972 a 1974. Mas o Gaiden da Condessa Sangrenta é ele que sai em 74. No final dessa edição, a gente tem ainda, né, tem outro artbook, outra sequência, né, de ilustrações especiais. Algumas são bem conhecidas. O que mais me agradou, né, nessas ilustrações especiais foi o fato de algumas delas, né, preto e brancas, serem total novidade para mim. Eu nunca tinha visto, né? Tinha até uma linda de Maria Antonieta. E assim, eu tenho um artbook, né, da Ikeda. Essas ilustrações extras, eu acho que elas não costumam sair em artbook, né? Elas são da revista original e não sei se elas saíram em alguma outra edição da Rosa de Versalhes fora do Japão, que não seja a edição americana, né? Claro, como eu falei, as edições italianas, acho que são 6 ou 7 que já saíram. Pode ser que alguma delas tenha esses itens especiais, porque há uma edição italiana, se eu achar, eu coloco aqui, aparece, que ela vem num box especial, ela é toda, que foi uma das últimas, não é a última, foi uma das últimas, ela é muito bonita, ela é muito, muito bonita. Foi a comemorativa, acho que dos 45 anos, uma coisa assim, ou dos próprios 50 anos. Ela é belíssima, a edição, mas acho que é dos 45 anos do mangá. Então ela é linda, né? E aqui o último volume, né, que são os Gaiden da década de 1980. Oscar já com um traço bem diferente, a Lulu ali no canto, né? A Lulu é uma menina, né, endiabrada. Aí a gente tem aqui, eu estava certa, né? O material foi publicado em 1984, 1985, na revista Monflijan. Essa revista não existe mais, né? E tem uma historinha extra aqui que não saiu em lugar nenhum. Então, eu não sei se de repente ela saiu num fanbook, mas ela não saiu em revista. Eles botam uma observação aqui. Aí, até acho que para situar quem não conhecia a Rosa de Versalhes, isso aqui está na minha edição italiana, né? Nesse primeiro Gaiden, né, de 1984, eles vão colocar aqui, né, a história da Rosa de Versalhes, né, a história do mangá, como eu falei, o traço de Ikeda já nos anos 1980. Então é uma recapitulação da história, né? Aqui quando a Rosalie, ela acha que a mãe de Oscar foi a mulher que atropelou a mãe dela, com a mãe de criação, né? Com a carruagem, ela quer matar a mãe de Oscar, e aí Oscar acaba, né, a interceptando quando ela vai com uma faca para matar a Madame Jarjai, e aí depois a Oscar acolhe, né, e etc e tal. E aí, por fim, né, a Lulu aqui, né? Tem o André de Cavaleiro Negro e, por fim, Lulu. E a gente tem, né, nessa edição,
imagens, né, coloridas desses Gaiden, né, que estão aqui, são bonitinhos. Enfim, né, e essas histórias desses Gaiden, né, que eu tenho que reler até para fazer uma resenha, é engraçado, né, porque esses Gaiden dos anos 80 tem história de pirata, tem histórias góticas, é bem diferente, né? São pequenas aventuras normalmente ocorrendo em torno da Lulu, em torno da sobrinha da Oscar, que até pela forma como a Ikeda explora a personagem, eu imagino que seja uma personagem que a Ikeda goste muito. Mas em nenhuma entrevista que eu tenha visto da Ikeda, e eu vou deixar linkadas as entrevistas da Ikeda que eu tenho no blog, nos links do episódio, eu nunca vi ela falando da Lulu. Mas são muitas entrevistas que ela já deu em, sei lá, 50 anos de carreira. Né? Quantas entrevistas eu já vi da Ikeda? Né? Umas 10? Mais 11, por aí. Então eu não sei se ela já falou da Lulu, por exemplo. A Ikeda, quando ela fala do mangá, ela fala com carinho de algumas personagens. Então, por exemplo, eu pontuei lá, né, no programa do filme como Gerodel aparece no filme várias vezes. Né? Minha filha está aqui chamando. Vem aqui, Julialita, apareça. Ela disse que estava carente, veio aqui falar comigo, que ela está trancada no quarto, ouvindo música. Muito bem. A Ikeda, né, ela gosta muito do Gerodel, e o Gerodel apareceu, a meu ver, excessivamente no filme de 2025. Não sei se foi pedido da Ikeda, né? Eu também gosto do Gerodel, eu também gosto bastante dele, mas ele não né, não deveria ter aparecido tanto quanto ele apareceu. Mas entre o Gerodel e o Bernard, que aparece, inclusive, salvando André, quando ele foi responsável pelo ferimento de André, aquilo chegou até, não me desceu muito bem. Mas, enfim, eu espero que não tenha sido um programa caótico. Eu acho complicado ficar mostrando as coisas. Eu não sei se eu faço isso bem. Acho que não faço bem, né? Eu tento mostrar, mas não fica tão legal, né? Eu tenho, acho que um outro vídeo antigo, né? Bem antigo, mostrando a edição italiana, né? Por um outro ângulo. Se eu achar, eu coloco, né, o card para ele. Se vocês quiserem, eu faço um programa mostrando o artbook de Watashi no Shawase na Kekon, porque finalmente, né, depois de meses e meses e meses desde que eu tinha encomendado, o artbook chegou e ele é muito bonito, né? E eu gostaria de mostrá-lo também. Se quiserem, eu também mostro o artbook da Ryoko Ikeda, que eu tenho, não tem problema, essas coisas assim, né? Eu não tenho tantas coisas, né, tantos artbooks, etc. Mas eu tenho, no caso da Rosa de Versalhes, eu tenho, que não é da Rosa, né? Eu tenho o artbook da Ikeda e tenho revistas do Teatro Takarazuka, da Rosa de Versalhes, que eu gosto bastante, né? Que são tesouros. Mas agora, com o real tão desvalorizado, importar esse material, para mim, é ruim. É muito caro. Vai estar saindo por esses dias, por exemplo, um artbook do filme. Eu adoraria ter, né? O traço do filme é muito bonito, ficou muito bonito, ficou muito próximo do traço da Ikeda com um toque contemporâneo. Mas eu não sei se eu vou empenhar, né? Porque no caso do material japonês, o problema principal é o correio. O correio é muito caro, né? O correio é muito caro. Mas agora, pensando nisso, tive a ideia, de repente, fazer um orçamento com a Fonomag, que é uma livraria que fica na Liberdade e que, antes do Amazon, antes de eu encomendar coisas pela Livraria Cultura, coisas japonesas não, né? Mas antes do Amazon, etc, etc, eu comprava muita coisa, né? Muito mangá japonês e outros materiais japoneses direto da Fonomag. Então, de repente, eu acho que até peço, né, na Fonomag esse artbook. Vou ver quanto ele vai me sair, né? Se vai sair tão caro ou vai sair menos caro do que eu imagino.
Mas enfim, pessoal, era isso que eu tinha para dizer, né? Chegamos ao final do programa. Eu espero que ele tenha sido pelo menos bom, eu achei ele meio caótico. Se você gostou, né, do programa, por favor, deixe o seu like. Se não gostou, também deixe o dislike, isso gera engajamento, né, de qualquer maneira. Meu relógio tocando, que é meia-noite, né? Eu tô gravando aqui bem tarde, bem tarde. Se você, né, gosta do material que eu produzo, assine o canal, né? Siga o meu canal para receber as atualizações. Às vezes eu faço algumas postagens também, postagens que são postagens do blog, né? Que eu acho que são relevantes. Se você quiser me perguntar qualquer coisa, minha caixinha de perguntas no Instagram ainda está aberta. Posso até abrir outra mais nova, né? De repente as pessoas localizam. Todas as minhas redes sociais estarão linkadas abaixo. É muito fácil me encontrar. Ao grupo do Shoujo Café, que é o blog que deu origem a qualquer coisa que eu produza. No Facebook, ele é bem movimentado, né? Apesar do Facebook ser coisa de velho, tem muitos jovens por lá. Então, convido vocês, né? De qualquer maneira. Então, obrigada pela atenção. E se a gente quiser, né, vamos combinar um comentário para quem não tiver nada, né, a mais para falar, deixem lá, JBC, reedite a Rosa de Versalhes, né? De repente a editora, né, faz isso, não por conta desse humilde vídeo que terá pouquíssima, né, pouquíssima audiência, porque é um canal pequeno, mas a gente pode desejar, né? JBC, reedite a Rosa de Versalhes, relance pelo menos o volume 1, né? Porque os outros estão disponíveis, o 1 é que não está esgotado. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo programa.